Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Cremos na bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Jesus está aqui para nos abençoar, pode ter certeza disso. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo ainda, que não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Amém? Amados, a palavra do Senhor, a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você já percebeu que a oração é a chave para a gente alcançar a porta que precisamos, o milagre que queremos? Só que é algo tão difícil, é orar. Nós não oramos porque gostamos, oramos porque necessitamos. E tem um porém, e a gente tem que fazer opinião. A gente tem que fazer propósito para orar. Na oração, até quem tem insônia, dorme, se não cuidar. A insônia vai embora. É verdade. É uma luta, né? Dá sono, dá uma abrição de boca, dá um cansaço, some as palavras, troca as palavras. Meu Deus, é uma seta maligna, uma luta. Mas quando a gente consegue concentrar e entrar na presença do Senhor, que a oração começa a fluir, e a oração começa a subir, e a resposta de Deus começa a descer, naquele momento parece que o ambiente onde a gente está, a gente diz, eu não sei se o céu subiu, né? Ou que eu subi mais perto do Senhor, mas está gostoso, está cheio da glória da presença de Deus. Isso é maravilhoso. E se a gente não fizer um propósito, irmão, de orar, a gente desfalece muito rápido. É muito fácil a gente começar uma campanha, um propósito de oração e quebrar, encerrar, sem concretizar e sem receber o que nós propomos diante de Deus. Por isso que tem que orar e não desfalecer. É persistir nisso. É insistir. Não é exatamente bater e sair correndo, é esperar a porta abrir. Amém? É pedir até receber. É buscar até encontrar. Nós precisamos dessa força de Deus na nossa vida para estarmos orando. E a Bíblia nos diz aqui, daqui a pouquinho vamos encerrar, eu creio que 8h30, 8h40, mais tardar, estamos já despedindo com a bênção de Deus, junto com esses companheiros, vamos estar orando e Jesus fazendo maravilhas. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Ok, não respeitando homem algum, ignorante e tal, o camarada se achava no poder, como diz o ditado,
a última bolacha do pacote, embora vem tudo quebrada, mas se achava, quem sabe, né? E, poxa, quem tinha estudo naquele tempo, poxa, era rei no meio dos analfabetos, não é verdade? Camarada juiz, estudou, conseguiu. Eu estou falando há mais de 2000 anos atrás. Escute bem isso aqui. E ele não respeitava os homens, mas o pior de tudo aqui não era isso. É que ele não temia nem a Deus. Porque muitas vezes existe alguém ignorante, existe alguém meio exaltado, arrogante, e maltrata as demais pessoas, mas quando você diz assim, ó, cuidado com a mão de Deus, hein? Ele disse, opa, com isso aí não dá para brincar não. Mas esse aqui não temia nem a Deus e não respeitava os homens. Só que a Bíblia nos dá uma lição aqui de uma mulher. Essa mulher tem tudo a ver com a igreja. Que precisava de justiça contra os seus adversários. Essa mulher nos ensina exatamente o segredo de alguém que não desanima do projeto, do propósito, dos sonhos, dos seus objetivos. Ela quer e ela precisa e é direito dela. E ela vai à luta para conquistar o que ela precisava. Escute aqui. Havia também naquela mesma cidade uma mulher viúva e ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Naquele tempo as mulheres não tinham o direito como tem hoje, a voz ativa como tem hoje, não tinha esse apoio. O marido morria, ela não ficava exatamente com uma aposentadoria, um auxílio, uma pensão após a morte. E também ela não tinha voz ativa para chegar e resolver, e negociar, e tratar as coisas, não. Era um homem que era o cabeça e que resolvia toda a questão. E na ausência do marido, na perca do marido, com certeza os adversários aproveitaram e pegaram o que era dela por direito. Só que a Bíblia nos dá aqui um exemplo para a gente, dessa mulher que não desistiu para conquistar o que era dela. Aproveitando esse gancho, aproveitando essa palavra, eu gostaria de trazer da parte de Deus para cada um de nós aqui essa noite. Lute por aquilo que é seu. Não desista daquilo que é promessa, que é direito, que Deus te entregou. Não abre mão da tua família. Não abre mão dos projetos, dos propósitos de Deus na tua vida. Lute porque é direito seu. Nós não podemos se entregar para a situação, para as adversidades, para as afrontas. A Bíblia diz lá em Provérbios 24, verso 10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Nós não podemos demonstrar que estamos vencidos, que estamos derrotados e se entregar. Não, vamos à luta. O negócio é marchar. O negócio é prosseguir e acreditar que o Senhor vai pelejar por nós. E a Bíblia diz, por algum tempo ele não quis fazer justiça, mas depois disse consigo ainda que não tema a Deus e nem respeita os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que enfim não me volte e me importune muito. Observamos o seguinte, a Bíblia não diz quanto tempo durou isso, quantos meses ou anos, não diz. A Bíblia diz que por algum tempo, ele não quis agir sobre a situação daquela mulher. Com certeza, eu vou falar aqui de um tempo que vocês lembram que não tinha muro nas casas, não tinha cerca. E a maioria das vezes, o trabalho da pessoa era na sua própria casa, o seu escritório, a mercearia, o comércio. Quem lembra desse tempo?
E quando não, já entrava numa areazinha, assim, subia aquela escadinha de madeira, e já tinha um sininho na porta. Alguém aqui vai lembrar disso, sim. No tempo da infância eu me lembro disso aí. Amém? Já ia direto lá na porta, tinha um sininho. Ou se não batia na porta, ou batia palma. Esse negócio de interfone, campainha, não existia não. Portão eletrônico, e acabou, não tinha essa coisa não. Né? E eu estou falando de um tempo desse, que ela ia lá com certeza, ela era muito esperta, ela ia logo bem cedinho. Eu tenho na mente isso, pastor Ana Alberto. Ela ia bem cedinho, e batendo na porta. Mas quem é essas horas? O homem ia lá, essa mulher de novo, eu já falei que não ia fazer justiça. E maltratava, irmão, porque ele não temia Deus e não respeitava os homens. Imagina uma mulher. Como que ele não afrontava ela? Mas ela não importava com a cara feia dele, com mal-humorado, aquele fechado a porta com tudo. Vai embora, eu já te disse que eu não vou resolver, não vou atender. No outro dia ela estava lá de novo. Porque quem precisa vai atrás. Quem precisa luta. Tem muita gente que diz, mas por que na igreja de novo, num frio desse, não podia ter ficado em casa? É porque a gente precisa. A nossa alma tem sede de Deus. O Senhor trouxe a gente aqui, mas será que esse povo não tem o que fazer, não? Tem alguns que vêm de manhã, outros vêm à tarde, outros vêm à noite, tem alguns que vêm até 2 vezes no dia, 3 vezes. Meu Deus, por que isso? É porque precisa. Como diz o ditado, diácono Danilo, diz que pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Mas quem está no sofrimento, sabe o que está passando. Então a gente vem porque necessitamos, precisamos de Deus. A nossa alma tem sede dele. Só Deus sabe a situação que muitos estão aqui, que chegaram aqui, que estão ouvindo essa programação também. Exatamente essa transmissão. Só Deus sabe. Mas uma coisa tem, não desista. Porque no momento certo, na hora certa, o justo juiz fará justiça. O Senhor pelejará pela nossa causa. Pelejará pela nossa família. Pelejará pela nossa casa. Pela nossa vida espiritual. Enfim, aquilo que precisamos. O Senhor peleja. E olha o que a Bíblia diz. Com certeza ele maltratava, mas no outro dia ela estava lá novamente. Até o ponto que ele disse, poxa, eu não temo a Deus, nem respeito homens, mas uma mulherzinha que me perturba, que me molesta, que está me incomodando. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer justiça, só para ela não voltar mais me incomodar. Só que eu tenho uma notícia boa para dar para a igreja. O Senhor, quando faz justiça por mim, por você, por nós, pelo seu povo, pela sua igreja, não é porque Ele não está suportando mais, é por amor. É pura misericórdia. É pura compaixão. E Ele ama ouvir o seu povo clamando. Ele ama ouvir o seu povo aos seus pés suplicando, pedindo a sua misericórdia. Esse daqui fez justiça porque não suportava mais a mulher. Mas o Senhor faz justiça por amor para cada um de nós. E olha aqui, ó. Todavia, como esta viúva me amolesta, vou fazer justiça, para não me importunar muito. O verso 6. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto. Ouvi o que diz o injusto juiz. Vocês estão ouvindo o que ele está dizendo? Ele vai fazer para ela não importunar mais, para ela não vir mais incomodar. Eu vou fazer justiça. Daí, aproveitando o gancho, o Senhor pega aqui o verso 7 e diz assim, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite? Irmão, o Senhor não tem o culpado por inocente.
A Bíblia diz lá em Naum, capítulo 1, verso 3, a parte A do versículo fala sobre isso. Ele é grande em poder. E ele não tem o culpado como inocente. Amém? Mas o caminho dele está na tormenta e na tempestade. Ele faz o que tem que ser feito. Por isso, se alguém aqui está sendo injustiçados, estão sendo perseguidos, estão passando por momentos de aflições, de angústia e dizendo, Deus sabe que eu não devo. Levanta a cabeça. Mantenha o pulso firme. Não se entregue para o inimigo, não. Eu li uma frase que me chamou muita atenção. Não é Bíblia, mas eu li essa frase e me chamou muita atenção. Dizia exatamente assim: não chore diante dos teus inimigos, chore diante de Deus. Não demonstre para o teu inimigo que você está fraca, que você está fraco, que está derrotado, que está vencido, que não está aguentando mais. Porque tem gente que só quer ver exatamente a gente cedendo. Daí diz, opa, estou conseguindo. Porque parece que são um amigão do capeta, né? Me perdoe a expressão, mas é verdade. Amém? Não queria falar, mas já falei. Parece que estão assim com o bicho velho. Né? Torcendo para ver a desgraça, para ver a ruína, para ver a queda. Daí, ó, estamos conseguindo. Mas tem um porém. Se você demonstrar que está tudo bem, fazer igual a Sulamita, vai tudo bem contigo? Tudo bem. Vai bem com o teu marido? Tudo bem. Vai bem com o teu filho? Vai bem. Mas o filho estava morto aqui, ó, no braço. Mas ela sabia com quem ia falar. Ela sabia com quem ela ia chegar, com o profeta Eliseu, e o milagre podia acontecer. Irmão, em nome de Jesus, mantenha postura, está tudo bem, porque quem vai resolver é o Senhor, quem vai pelejar por nós é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Irmão, você já notou que quando a gente está numa precisão mesmo, e precisa de uma resposta de Deus, precisamos de um milagre, a gente deita, ora, acorda para ir no banheiro ou beber água, ora. É ou não é? Enquanto não dorme, está orando, nem que seja deitado, mas está orando. Você levanta, ó Senhor, tu sabe, Senhor. Está dirigindo, ou está de moto, ou está de bicicleta, ou está de a pé, está de ônibus, não importa. Está com um aplicativo aí, né? Qualquer outro veículo. Você está lá, Jesus, tu sabe, tem misericórdia, de dia e de noite. Será que Deus não fará justiça? Claro que vai fazer. Agora tem um porém, mesmo que pareça tardio para com eles. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O momento de Deus não é o nosso momento. A Bíblia diz em Isaías 55, verso de número 8, ele diz que o caminho do Senhor é mais alto que o nosso, e o pensamento dele é mais alto que o nosso. Amém? Ele faz conforme a sua vontade e o seu querer. Ele sabe o momento certo de entregar um milagre. Não é antes e nem depois, é na hora certa. Você crê, diz um amém. É na hora certa. E olha o que a palavra diz assim. Parece tardio para com eles. O apóstolo Pedro chegou a dizer que Deus é longânimo, é tardio e misericórdia. E um dia é como se fosse 1000 anos. Você já percebeu isso? O momento é dele, a hora é dele. Irmão, será que o Senhor se esqueceu? Não, não esqueceu não. Ele não precisa marcar, ele não precisa agendar, ele não precisa colocar no arquivo, na agenda do celular, nem do computador. Não. Não precisa falar, vai chamar o teu número da senha, hoje ele vai gritar a tua senha. Não, que negócio que é esse, rapaz? Ele é soberano, ele é poderoso, ele sabe o momento certo de dar um milagre. Aleluia! Glória a Deus! E agora,
Parece que o 8 é uma contradição, mas não tem nada a ver, quer ver? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. O 7 ali no finalzinho diz que, mesmo que pareça tardio, ainda que é tardio para com eles. Mas o 8 diz que depressa. Porque, eu vou dizer algo para vocês. Quando eu digo que a benção veio depressa demais, é porque eu estou devagar demais. Quando eu digo que está demorando demais, é porque eu estou precipitado demais. Deus nunca perde. Amém? Deus nunca perde. Ele sabe o que Ele faz. Então, aguentamos firme para conquistar aquilo que Deus tem para nos dar. Só que o segredo de alguém contar a bênção, contar um milagre, é não desfalecer. Eu tenho para mim que na hora que a mulher recebeu aquela palavra, já que essa mulher me perturba, me molesta, e está aí me perturbando, importunando, eu vou fazer justiça. Eu creio que ela saiu assim: ei, olha aqui, ó, a minha causa, eu ganhei, é minha. Meus adversários perdeu. Valeu a pena quantas vezes eu vim aqui, não sei, até perdi a conta. Ficou até carreiro aí de tanto eu andar. Cara feia, xingão, mas eu estou com a minha bênção, estou aqui com a minha causa. O adversário perdeu. Eu posso te dar uma notícia em nome de Jesus. Prepara para você testemunhar do teu milagre, da provisão e da bênção de Deus. Aleluia! Eu sinto Deus confirmando essa palavra. Aleluia! Eu creio no teu nome, Jesus. Digo que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, Deus abençoe, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui é uma preocupação. O Espírito Santo perguntando para cada um de nós: quando vier o Filho do Homem, quando vier Cristo, terá fé na terra? Essa terra é o nosso coração, é a nossa vida. Porque tem muitas pessoas, irmão, que servem a Jesus por aquilo que recebe de Cristo. Né? Pelo milagre recebido, alcançado. Mas nós temos que servir a Jesus não por aquilo que recebemos, mas por aquilo que Ele é. O Salvador da nossa alma. O Senhor, Criador do céu e da terra, que tem o domínio sobre tudo. Se Ele operar, Ele é Deus. Se Ele não operar, Ele continua sendo Deus. Se Ele quiser sarar, Ele sara. Se Ele quiser matar, Ele mata. Se Ele quiser ferir, Ele fere. Se Ele quiser dar vida, Ele dá vida. Ele é o Senhor que faz todas as coisas. Se perdemos, glória para Ele. E se ganhamos, glória para Ele também. Tem o tempo de nascer, tem o tempo de morrer, tem o tempo de chorar, tem o tempo de sorrir, tem o tempo de plantar, o tempo de arrancar. É ou não é? Tempo de ajuntar, tempo de espalhar. A gente tem que entender que temos todo esse tempo enquanto estamos aqui. Debaixo do sol, debaixo do céu, tem esse tempo. Está lá em Eclesiastes capítulo 3, fala sobre isso. A gente tem que entender essas questões. E Ele continua sendo Deus. Ele não muda, Ele continua sendo fiel, embora nós sendo infiéis, Ele continua sendo fiel. E nenhuma falha nossa vai transgredir a santidade de Deus. Quem está compreendendo diz amém. Escute bem isso aqui. Quando Ele vier, vai ter fé na terra? Se a profecia cumpriu ou não? Se a revelação cumpriu ou não? Se o milagre veio ou não? Será que nós temos fé de permanecer? Amém. A iniquidade vai aumentando, o amor vai esfriando. O fracasso espiritual vai batendo, a heresia, a apostasia, o falso Cristo, os falsos profetas, os falsos pregadores, falsos obreiros.
falsas igrejas, falsos evangelhos, é o que mais tem. Mas a preocupação do Espírito do Senhor é perguntando se até Ele vir, vai ter fé na terra. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Aleluia. E se nós recuar, o Senhor não tem prazer em nós. É verdade. Nós precisamos ter fé, não simplesmente para alcançar o que queremos, ou para alcançar um milagre, os nossos objetivos, mas nós temos que ter fé para ser salvo. Aleluia. Fé para ter o nome escrito no livro da vida, perdão dos nossos pecados e ser uma nova criatura na presença do Senhor. A fé que vence o mundo, a fé que vence o pecado. Porque fé para milagre muita gente tem. Para ser próximo. Tem gente que vem na igreja, irmão. Meu Deus, chega hoje e Deus escancara o céu assim. De tanta fé que tem para milagre, para cura, para prosperidade, para bênção na família. Mas quando fala de fé para salvação, para vencer o pecado, para deixar o mundo, para servir a Deus, para mudar de vida, eu quero só bênção, mas o dono da bênção por enquanto fica de canto. É ou não é? Mas nós precisamos ter fé para morar no céu. Quem recebe essa palavra? Que Deus abençoe a igreja. Dá uma salva de palmas quem pode, dá glória para Ele.